E aí, errado aqui? Se você quer deixar sua pergunta para o próximo Errado Responde, não esquece de colocar a hashtag Errado Responde na frente e depois a sua pergunta, para eu saber que você quer que eu responda ela em um vídeo e não nos comentários mesmo. Antes de começar o vídeo, eu quero falar que na semana passada não teve Errado Responde, e eu vou responder as perguntas dessa semana, mas no final do vídeo eu vou explicar o que aconteceu e o porquê eu não pude postar um Errado Responde. Mas vamos lá. Aquiles Pereira. Errado. Se vampiros realmente vagam pela Terra, o que você acha que aconteceu com eles? Tipo, mal tem relatos atuais de vampiros. O que mais temos é sobre lobisomens. Você acha que eles estão escondidos da sociedade ou extintos de certa forma? Vampiros basicamente são mortos-vivos, então de maneira semelhante aos lobisomens eles caçam seres humanos para se alimentar ou da carne, ou do sangue, ou de alguns órgãos em específicos, tipo o fígado. A gente pode incluir o Papa Figo, por exemplo, aqui do Brasil como sendo um vampiro. Eu acho que conforme o tempo foi passando, essas criaturas antropófagas, né, que devoram seres humanos, elas começaram a ganhar características específicas. Então, se tem criaturas que têm comportamento semelhante de vampiros, como até o corpo seco, por exemplo, tecnicamente ele seria um vampiro da maneira clássica, mas a gente chama por outros nomes e provavelmente existe isso por todo o mundo. Sem falar que os próprios latinos, né, os falantes do idioma latim antigamente, os romanos, eles consideravam lobisomens e vampiros como um mesmo ser, não tinha uma diferença clara. Então, eu acredito que eles usavam a palavra vricolaca ou algo assim. Não sei se eram os gregos que usavam isso. Não, os romanos usavam versipélio. Os gregos usavam vricolaca. E existia uma associação muito, muito forte entre os dois. Eu não sei se no leste ainda existe isso, principalmente ali nos países eslavos, mas eu sei que é muito difícil separar exatamente os dois, até porque o lobisomem ele costuma ser descrito de maneira genérica, né? Um termo genérico para teriantropos ou seres ou até mesmo antropófagos, né? Seres que consomem seres humanos. Então é bem complicado de fazer uma separação clara. E quando ela existe, a gente tem isso que eu falei, que são esses mortos-vivos que devoram seres humanos, ou criaturas que devoram seres humanos, ganhando nomes específicos, tipo Ghoul, o Endigo, Papa Figo, por exemplo. Então você vê, eles existem nas lendas atuais, só que com nomes diferentes. Vinícius, qual foi a criatura ou ser que você mais gostou de pesquisar? Adoro muito o seu trabalho, me ajudou muito quando eu tinha ansiedade. Eu fico muito feliz de ter ajudado, cara. A criatura que eu mais gosto de pesquisar e a que eu sempre curto são lobisomens. Eu sou bem clichê nesse caso. É a criatura que eu mais acho interessante e, por consequência, que eu mais adoro pesquisar. Eu vou voltar com a série Lobisomens no ano que vem. Eu tô voltando assim, eu tô dando um tempo grande pra voltar, porque eu tô pesquisando bastante, então eu quero produzir algo que não existe ainda no YouTube. E eu também tenho o objetivo de escrever um livro sobre lobisomens, então eu tô dando um tempo grande pra pesquisar e aí eu vou começar a lançar os vídeos e continuar fazendo o máximo de pesquisa possível. Tentar abranger toda a questão do lobisomem no mundo todo. Então, acho que dada essa jornada que eu tô indo pesquisando tanto sobre lobisomens, não tem nenhuma outra criatura que eu acredito que chega perto do quão interessante é. Eu gosto das outras criaturas clássicas, né? Mas a maioria é mais a questão da ficção mesmo, né? A gente tem um morto-vivo tipo Frankenstein, por exemplo, ou vampiros que são mais na pegada do Drácula e não do vampiro clássico. O lobisomem, as pessoas tentam modificar, mas a raiz dele, o que ele realmente significa, que é aquele mal que sai do ser humano, aquela agressividade e se manifesta no mundo, grande parte aquilo continua. Se você tira isso, você descaracteriza muito o lobisomem. Então eu gosto que a lenda sobrevive até hoje, da maneira mais pura possível. E sem falar que a criatura é muito interessante, então não tem como, cara. É a que eu mais curto. Jailson Pereira, qual a sua idade?
será que você poderia indicar algum livro que fala sobre lobisomens? Eu tenho 25 anos, eu fiz 25 anos agora, dia 14 de agosto, e livro que fala sobre lobisomens. Eu acabei de ler e eu tô reorganizando as minhas anotações sobre ele. Nossa, tô me embolando tudo pra falar hoje. É o livro dos lobisomens, de Sabine Baring, eu acho que é o nome do cara. É um livro bem interessante, ele não é tão bom assim, mas foi o que eu li recentemente e como entrada eu recomendo. Ele inspirou bastante a Wikipedia brasileira, pelo menos, que fala sobre lobisomens. Então você vai conseguir entender bastante características linguísticas da palavra lobisomem e a tese dele no livro é que o lobisomem surgiu através da licantropia clínica. Então pessoas acreditando que são lobisomens se comportam como lobisomens e de certa maneira manifestam características psicológicas e até físicas em alguns casos. E assim o mito do lobisomem surgiu. Tem uma comparação bem interessante que eu gosto que ele faz, que descreve a palavra lobisomem. Uma das terminações que eles usam, dos termos que eles usam lá no norte da Europa, acredito, talvez Escandinávia, algo assim, que associa, ou talvez até os países eslavos, que associa a palavra, o que eles usam para lobisomem com a palavra para bandido, vagabundo, alguém que fica vadiando pela vida, cometendo crime e tal. Eles associam isso com lobisomens. Então pessoas que tinham esse estilo de vida eram chamadas de lobisomens. E a gente sabe muito bem que os berserkers e os Ulfhednin, que eram as pessoas que usavam pele de animais e tal, tinham esse tipo de vida. Quando eles chegavam em uma cidade, eles desafiavam as pessoas mais ricas de lá para um confronto. Se a pessoa recusasse, ela tinha que dar toda a propriedade, mulheres e tudo que eles tinham para esse guerreiro. Se elas aceitassem, elas morriam, porque os caras não fazem nada além de lutar a vida inteira. Mas é isso aí, eu acho que eu recomendo esse livro sim. Não recomendo, tem um livro que já me perguntaram, que é o livro das condições dos lobisomens. Não recomendo, parece ser uma baboseira incrível. Lucas Mendes. Sobre meditação e ver coisas estranhas, eu acompanho um canal chamado Humberto Volts. Em 2 vídeos, ele mostrou umas imagens de pessoas antes de morrer, e em um momento, ele comenta sobre abrir o terceiro olho, que seria ver o que o espírito sente. Então você sentiria a presença de demônios. Sobre o espírito, que seria diferente da alma, como o poder do Escanor, do anime 7 Pecados Capitais, que impede até demônios de devorar a alma. Depois de falar isso, eis a pergunta: você acha que as pessoas ficam com a alma presa na terra? Porque eu não. Porque na minha concepção, ou a pessoa vai para o céu, inferno ou purgatório, tudo que fica aqui são demônios. E esses fantasmas que se dizem ser parentes mortos, seria só demônios mentindo. Sobre o canal do Humberto Volts, ele acredita em terra plana e outras coisas, mas são bem interessantes seus vídeos. Eu conheço essa ideia através de uma concepção bíblica. Então, a Bíblia realmente define que quando uma pessoa morre, ela tem um período de, no máximo 7 dias, acredito, para ficar aqui na Terra. E depois ela vai para uma espécie de sono eterno. Eu não sei como funcionaria exatamente o purgatório, porque ele é mais uma questão católica. E talvez a pessoa assim que morre vai para o purgatório, mas a grande maioria vai para um sono profundo, para esperar o julgamento. Então não tem ninguém no céu e não tem ninguém no inferno, ainda segundo a concepção bíblica. As pessoas estão dormindo, esperando o julgamento. Se existe uma maneira de acordar uma dessas almas, ou que uma dessas almas não durma e permaneça aqui na Terra, eu acredito que essa maneira deva estar relacionada com algum tipo de perturbação espiritual. Então, mesmo que essas pessoas sejam, mesmo que essas almas, esses espíritos que permanecem aqui sejam humanos, eles não são dos melhores, porque eles estão, de certa maneira, perturbados. Talvez eles não sejam necessariamente malignos, mas um tubarão não precisa ser maligno para cortar você no meio, né? Ele está simplesmente seguindo a natureza. E um espírito perturbado seguindo a natureza dele vai fazer coisas horrendas.
Eu não acho que faz muita diferença nesse caso, se são humanos ou se são demônios. Os efeitos negativos acabam sendo o mesmo. Eu tendo a não achar interessante essa noção de conversar com os mortos ou interagir com os espíritos dos mortos. Para mim, isso é uma abominação. Para mim, isso é uma disruptura do processo natural. A gente vê muito em religiões xamânicas, as pessoas, os xamãs, né? Eles vão pro reino espiritual e eles interagem com os espíritos onde esses espíritos estão. Então eles não trazem o espírito, é muito raro isso acontecer. Eles vão até a terra onde os espíritos estão e lá a interação é um pouco mais natural. Mas esse lance de você entrar num quarto e fechar o olho, ficar balançando a mão e falando com espíritos, essas coisas, eu acho isso uma disruptura muito, muito sinistra. E ainda mais pessoas que cobram dinheiro para fazer isso. Parece que o dinheiro, ele não é algo simplesmente físico, ele é algo espiritual. Então, como que você está afetando e adicionando camadas de complexidade a você interagir com esses seres? Tudo tem um preço. Se você cobra o preço físico por algo, você vai pagar um preço espiritual, de certa forma. Eu falei no meu vídeo, acredito que foi no segundo vídeo da playlist de conhecimentos básicos, que foi o vídeo... Ou foi esse, ou foi o vídeo que eu falei sobre religião. Agora eu não me lembro ao certo. Mas eu expliquei que... sobre o paranormal, e eu expliquei que demônios e entidades espirituais, elas têm a capacidade de realizar maravilhas paranormais, né? Então, elas fazem uma disruptura no que a gente considera como sendo as leis da realidade física. Então, às vezes elas fazem algumas coisas flutuarem, ou, sei lá, dinheiro aparecer do nada, por exemplo. Alguma coisa assim. E o problema é que a gente nunca sabe, porque o ser humano tem a limitação física mesmo, se a gente está interagindo, com quem a gente está interagindo exatamente. Então é sempre bom tomar cuidado quando se escuta alguém falando que sabe exatamente com quem está falando e que funciona como essa ponte entre as realidades, né? Eu sempre fico esperto com isso, não só por esse fato, mas também porque a grande maioria das pessoas que fazem isso são charlatões. Principalmente em 100%, ou pelo menos 90% dos casos, as que cobram dinheiro. Quanto mais dinheiro a pessoa cobra e quanto mais conveniente ela torna você dar dinheiro para ela atuar na sua vida, tipo com teleatendimento, essas coisas, atendimento por e-mail, essas paradas, maior é a chance dela tá tentando te enganar. É quase certo, pra ser sincero. Eu já li vários livros explicando os charlatões quando eu tava estudando sobre o paranormal e pessoas alegando isso. Aleph Felipe, você pretende falar sobre a mitologia guarani e a afro-brasileira Yorubá? Pretendo sim, mas como eu falei, eu vou focar nas mitologias do mundo antigo e da antiguidade de modo geral, então só essas aí vão me levar um tempo absurdo. Eu gostaria de poder estar lucrando o suficiente com o canal para me dedicar ainda mais, e aí eu ia poder postar vídeo todo dia, basicamente, então eu ia conseguir andar mais rápido com isso. Só que esse é um processo que eu tô tentando construir agora que eu voltei, que eu tô conseguindo fazer mais vídeos. As minhas condições aqui estão permitindo, se bem que estão bem difíceis, mas postando um vídeo por semana que nem eu vou fazer esse ano, isso vai ficar complicado, então eu vou ter que ficar empurrando mais pra frente. Ano que vem eu vou tentar começar a postar uns 3 vídeos por semana. Eu já vou começar a trabalhar ainda esse ano para fazer isso. E aí eu espero conseguir cada vez ir produzindo os conteúdos, porque eu quero começar da antiguidade pra gente conseguir entender conceitos básicos. Porque se eu começo a falar da Bíblia, por exemplo, que é um livro da onde surgem várias religiões, mas é um livro relativamente recente na estrutura que ele tá. E a Bíblia em si tem coisas que foram escritas há 4.000 anos atrás, e esses povos que escreveram coisas 4.000 anos atrás se inspiraram em culturas ainda mais antigas, de 6.000 anos atrás ou mais.
Então eu quero estabelecer a fundação para a gente começar a falar das religiões mais novas e conseguir traçar paralelos para ficar mais fácil de perceber que não é só algo solto. Então essa é a minha intenção. Por isso que religiões um pouco mais novas ou que foram escritas mais recentemente, de certa forma, vai demorar um pouquinho, porque eu quero estabelecer bem essa fundação. Diego, não sei se ainda dá tempo. Caso não, eu posto no próximo. Mas quais dicas você tem, agora, para quem vai começar um canal, que assim como o seu, tem muito conteúdo que demanda pesquisa? Talvez sejam para mim, talvez não, quem sabe? A minha dica para quem quer fazer um canal desse tipo, começa a pesquisar muita coisa de antemão. Então você estabelece quando você quer começar o canal realmente e alguns meses antes você já começa a ler, a se familiarizar com o conteúdo. Isso vai te dar uma base muito boa, porque das vezes você lê um livro e ele te dá 20, 30 vídeos que você pode fazer, ou pelo menos ideias que você pode se aprofundar um pouco mais. Então, o ideal é que você se planeje muito bem. Então, é o que eu tô fazendo. Por isso que eu não consigo fazer vídeos que são sugestões. Se alguém vir aqui no canal e falar, pô, faz mais um vídeo sobre súcubos, cara, eu vou ter que pesquisar bastante para fazer um vídeo decente sobre súcubos. Então, é algo que eu teria que me planejar por meses, provavelmente. Porque eu não vou ler só sobre súcubos. Eu leria sobre demônios de modo geral e me aprofundaria o máximo que eu poderia em cada um deles. E isso me daria quantos demônios existem por aí, quantos livros de demonologia. Então isso me daria uma quantidade grande de vídeos, 10, 20, 30, 40 vídeos. E assim eu planejo. Então você escolhe um tema amplo e você vai focando nos temas menores. Tipo, eu escolhi falar sobre folclore. E aí eu peguei só criaturas folclóricas, que é o que eu sinto interesse. E quando eu terminei de ler os livros sobre folclore, eu tinha mais ou menos 30 vídeos que eu podia fazer sobre folclore. E para ler esses livros me levou um pouco mais de um mês. Então eu consigo me estabelecer assim. A dica que eu dou é isso: faça pesquisas de antemão, a menos que você tenha algum tipo de ensino formal nessa área, ou um interesse muito grande há muito tempo que você já conhece. Mas faça pesquisas, faça anotações e se planeje, é o mais importante. Porque o mais importante no YouTube é a consistência. Então, postando 3 vídeos por semana é o ideal durante o resto da sua vida. Isso garante o máximo de aproveitamento possível. Ok, então para quem continua assistindo até aqui, eu vou explicar porque na semana passada não teve Errado Responde. Eu lembro que eu falei um Errado Responde que eu lido com ansiedade. Acredito que foi até um dos primeiros, depois que eu voltei. E eu recebi vários comentários de pessoas falando que também lidam e que os meus vídeos ajudaram bastante elas nos períodos mais difíceis, e eu entendo isso perfeitamente, porque existem vários canais que também me ajudaram bastante. É aquela coisa de você tá numa situação tão desesperadora que qualquer coisinha ali que tira um pouquinho do sofrimento parece que faz uma diferença absurda. Mesmo que o negócio te distraia por 5 minutinhos ou 10 minutinhos, você consegue dar uma respirada para você continuar lutando com todas as sensações que estão te ocupando. E para quem lida com a ansiedade, sabe que não é algo que você simplesmente cura, é algo que você começa a desenvolver habilidades para lidar quando se atiça um pouquinho mais, quando a ansiedade fica um pouco mais atiçada. E eu tive um desses atiçamentos, tive um ataque de ansiedade na semana retrasada. Começou a ficar um pouquinho ruim no domingo,
E foi segunda, terça e na quarta eu tive um ataque completo. Não consegui dormir e tal, a sensação de desespero muito forte. E então, vindo desses dias assim meio zoados, eu não consegui gravar o Errado Responde justamente por isso. E aí eu fui tentando lidar, né? Porque é o que você faz quando você tem ansiedade. Imagina você estar numa montanha russa, aquela sensação de nossa, meu Deus, e adrenalina absurda. É quase isso, só que você não sente adrenalina, você sente desespero, né? Então, eu tive que lidar com isso depois de alguns meses sem ter um ataque de ansiedade nesse nível, fazendo tratamento psicológico e tudo mais. Então foi uma surpresa pra mim, me pegou. Eu não tava preparado. Eu achei que ataques desse nível não aconteceriam mais, porque eu consegui estruturar a minha mente de uma maneira que quando as coisas começam a me incomodar eu consigo lidar. Então eu pelo menos achei que era esse o caso e infelizmente não foi. É muito doido pensar isso, porque no momento eu tava tranquilo e de repente eu comecei a ficar um pouco perturbado, e aí do nada explode. E eu não quero entrar no nível muito pessoal aqui, até porque eu não sei se o YouTube permite eu falar do que eu gostaria de falar, mas quando você tá num desespero muito grande de um ataque de ansiedade, a primeira sensação que eu sinto, pelo menos, é de fuga. Eu não quero continuar existindo daquela maneira. Então a minha mente começa a ser tomada por isso. Porque eu acredito que eu já tive depressão principalmente durante a minha adolescência. E com depressão a sensação comigo pelo menos era muito letárgica. Então eu não queria fazer nada. Mas com ansiedade é a sensação de inquietude. Eu não consigo parar. Minha mente não consegue parar, o meu corpo não consegue parar. Então, a sensação de não ter o controle sobre... Nem é o controle completo, mas é o controle mínimo. É muito... te desestrutura bastante. Então, eu não tive estrutura o suficiente para poder tá gravando. E esse é um dos motivos do porquê eu também gosto de planejar os vídeos, porque mesmo eu passando por isso, eu já tinha vídeos planejados, programados. Então, mesmo eu lidando com a ansiedade, eu consegui postar. E para colaborar com a minha ansiedade, aqui tem uns vizinhos que se mudaram aqui para perto de mim, que adoram ficar escutando música estralada, super alta, o final de semana todo. Então isso colabora bastante. O que é bem incrível. Mas a gente vai tentando lidar, e quando não puder postar o Errado Responde, muito provavelmente é por isso, porque o Errado Responde eu tenho que gravar toda semana, né? Então eu tenho alguns dias só que eu posso gravar, não posso gravar todos os dias. Então se eu tô com algum problema assim, é basicamente impossível. Não porque eu não consigo... é assim, suponhamos que você tá passando por algo que você tá super irritado, você tem um pouco de senso crítico, você não vai gritar com as pessoas que estão ao seu redor. Você tenta lidar com a sua irritação e você comunica isso de maneira educada para as pessoas. Só que quando eu tô com ansiedade, eu não consigo vir aqui e me comunicar desse jeito. Eu não consigo me comunicar quando eu tô com ansiedade. Imagina, você tá sendo perseguido por um pitbull e você tá tentando explicar Bhaskara pra alguém. Não tem nexo. É basicamente isso. Não consigo. Se torna algo impossível. Mas aí eu acho que eu tô falando demais. Eu só queria justificar o porquê de eu não ter conseguido postar. E falar que eu sei que muitos de vocês estão lidando com problemas muito parecidos, e
E eu sei que não é nem um pouco fácil, principalmente você tendo que lidar com todas as outras coisas da vida, com estímulos externos e com outras pessoas, e você não ter uma... Olha, esse ônibus é gigante, cara. E você não ter um suporte mental, um suporte físico, um suporte familiar muito bem estabelecido para que você consiga enfrentar tudo. Então, é algo que eu sei que às vezes pega a gente, mas a gente só tem essa vida, né? No fim das contas, se existe uma vida depois dessa, ela é uma vida diferente, com características únicas. Essa vida que a gente tem, ela, pela natureza dela, ela é única. Então, o que a gente pode aprender aqui, a gente só pode aprender aqui. É um nível do jogo que não tem outro. É tipo a Green Zone do Sonic. É muito clássica. Não existe outro com a mesma pegada, com a mesma sensação de início de jogo e tudo mais. Então, é isso que a gente tá lidando aqui. A gente tem que tirar o máximo de aproveitamento possível, independente das nossas circunstâncias. E é difícil ser super motivado para fazer isso, mas motivação é meio balela, de certa forma. Você tem que querer extrair o máximo de aprendizado possível das situações, independente se você tá contente ou não. Então, é isso que eu tento fazer, e felizmente foi isso que eu fiz na semana retrasada, e eu acho que isso me ajudou demais a conseguir ter esse ataque de ansiedade só por uns 3 dias, 4 dias, e depois voltar à normalidade. E o fato da minha terapeuta ter voltado de férias ajudou bastante também. Mas é isso aí, muito obrigado por assistirem o vídeo, espero não ter entediado vocês demais. Até semana que vem. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus.